Alô, já! Vamos iniciar nossa aula de matemática nesse ritmo festivo de mês de junho, as festividades juninas características aqui do nossa região nordestina. E o que é o assunto da aula de hoje, professor? O assunto da aula de hoje é algo muito parecido com as bandeirinhas que a gente coloca paralelas umas às outras para enfeitar os salões das festas juninas. Vamos falar de retas, tá bom? Posição de retas no plano. Meus queridos, as retas, quando se encontram em um ponto, na matemática, essa reta vai ter um nome específico. Vai ser chamada de retas concorrentes. Aqui eu trago a ilustração da reta R e da reta S. Elas se encontram aqui neste ponto com o nome de N. Abro aqui um parênteses para explicar a vocês que as retas são batizadas com as letras minúsculas, os pontos na geometria são batizados com as letras maiúsculas do nosso alfabeto. Então, o assunto aqui, retas concorrentes, retas que se encontram em um ponto. No caso aqui, a reta R se encontrou com a reta S e elas, neste ponto N, são concorrentes. Na matemática, o símbolo para indicar isso é assim. Era para fazer um X ali, mas não deu para fazer um X. Reta R concorrente da reta S. Passemos adiante. Outra possibilidade é você ter retas perpendiculares no estudo das posições das retas no plano. Aqui, meus queridos alunos, é um caso especial de retas concorrentes. Por quê, professor? Porque as retas R e S se encontram num ponto, no ponto N. E por que é um caso especial? Porque aqui elas vão sempre formar ângulos de 90 graus no cruzamento das duas retas. Aqui, ó, 90 graus. O símbolo 90 graus é um quadradinho com a bolinha no meio. 90 graus. 90 graus. Então são 4 ângulos de 90 graus, professor? Sim, são 4 ângulos de 90 graus. Retas perpendiculares, quando são retas, um caso especial de retas concorrentes, que quando se encontram formam ângulos de 90 graus. Na geometria, ângulos de 90 graus têm um nome específico, são chamados de ângulos retos. Outro caso de posição de retas no plano. Além das duas que eu já mencionei, a gente tem as retas paralelas. Veja vocês que a reta S está do lado da reta R. E o que acontece? Quando as retas são paralelas, não se encontram em nenhum ponto. Não se encontram em nenhum ponto. Elas vão para o infinito e não vão se cruzar, não vão se encontrar. E aqui, do lado direito, eu trouxe o exemplo da reta A, que também é paralela à reta B. Elas estão uma do lado da outra, elas não se encontram. O símbolo na geometria para indicar que as retas são paralelas é este aqui, reta, barrinha, barrinha, R, significando que a reta S é paralela à reta R. Aqui eu poderia escrever reta A, barrinha, barrinha, paralela à reta B. É assim que a gente escreve na matemática a simbologia de retas paralelas. E por fim, eu tenho o caso desse posicionamento de duas retas
retas coincidentes. E o que significa retas coincidentes? Elas são duas retas, no caso aqui reta R e reta S, e elas sobrepõem uma a outra, ou seja, uma é escrita em cima da outra. E quando isto acontece, elas vão ter em comum infinitos pontos em comum. É o caso de retas coincidentes, elas coincidem. Agora a gente traz um outro assunto da geometria, que é o plano cartesiano. O plano cartesiano, ele nos recorda o quê? Retas perpendiculares. Eu tenho aqui o eixo do x na horizontal e o eixo y na vertical. O encontro dessas duas retas, desses dois eixos, é o que eu estou falando para vocês, a lembrança de retas perpendiculares. Aqui eu vou ter 90 graus, enfim, no encontro das duas retas, que no plano cartesiano a gente chama de origem, aqui é a origem, eu vou ter ângulos de 90 graus. Sim, e o que é que acontece além disso? Se vocês prestarem atenção, eu tenho aqui 4 pedaços quando esses dois eixos x e y se encontraram. E cada pedaço a gente vai chamar de quadrante. Então nesse primeiro pedaço aqui, ó, essa região eu chamo de primeiro quadrante. Essa região superior do lado esquerdo, segundo quadrante. Essa região inferior do lado esquerdo eu vou chamar de terceiro quadrante. E essa região inferior do lado direito eu vou chamar de quarto quadrante. Então o plano cartesiano é o encontro de dois eixos, x e y, e que divide o plano em 4 quadrantes. E qual é a utilidade do plano cartesiano? Ele tem infinitas utilidades na engenharia, na informática, na matemática. Ele é muito aplicado na geografia para o posicionamento geográfico, latitude e longitude. É uma ferramenta simples, mas de suma importância para várias ciências. Eu, inicialmente, tenho que me orientar no plano cartesiano. Observem aqui, em cima do eixo do x, caminhando para a direita, os números eles crescem. 1, 2, 3, 4, 5. Esses 3 pontos significam continuidade. Não parou no 5, vai até o infinito. Olhando o eixo y para cima, acontece que os números tendem a crescer. Partindo da origem que é aqui, no encontro dos dois eixos x e y, eu tenho 1, depois o 2, o 3, o 4, o 5 e também a continuidade, indo para o infinito. Olhando a partir da origem, em cima do eixo do x, caminhando para a esquerda, eu tenho a diminuição dos números, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 e até o infinito. E partindo aqui da origem do plano cartesiano e descendo sobre a reta do eixo do y, eu vou ter também a diminuição dos valores numéricos, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, até o infinito. Uma coisa que eu abro parênteses aqui é que o eixo do x também é conhecido como eixo das abscissas, ou eixo horizontal. E o eixo do y, conhecido como eixo das ordenadas, ou eixo vertical. E
qual é a vantagem de se estudar plano cartesiano? A primeira utilidade é você localizar pontos que estão sobre o plano cartesiano, de modo que eu vou ter um posicionamento dele no eixo do x e um posicionamento dele no eixo do y. E aí vou ensinar para vocês que sempre quando se quer localizar algo no plano cartesiano, sempre a gente vai olhar inicialmente para o valor que ele tem no eixo do x e depois para o valor que ele tem no eixo do y. É o que a gente vai chamar de coordenadas de um ponto no plano cartesiano. Vamos aqui partir para a obtenção das coordenadas do ponto A. Ele está posicionado aqui neste primeiro quadrante e tem como valor de x 4 e valor de y 2. Coordenadas do ponto A, 4 e 2. Vamos para o ponto B. O ponto B, ele está escrito em cima do eixo y. Logo de cara, eu sei que o valor dele em x, eu tenho que olhar lá, escorregando até chegar no eixo do x, e quando eu encontro o eixo do x, eu obtenho o número 0. Então, o primeiro valor dele é 0. E ele está posicionado no eixo do y em cima de qual número? Número 4. Então, as coordenadas do ponto B é 0 e 4. Veja vocês que a leitura que a gente faz das coordenadas não é 0,4, nem 4,2 no caso do ponto A. As coordenadas a gente lê. Coordenadas do ponto B, 0 e 4. Coordenadas do ponto A, 4 e 2. Vamos para o ponto C. As coordenadas do ponto C. Primeiro o que? O valor que ele tem no eixo do x. Então, escorregando aqui até o eixo do x, eu encontro o valor menos 5. Menos 5. E o valor que ele tem em y, professor? Eu vou escorregar até encostar no eixo do y e encontro o valor 1. Então, ponto C, ele tem coordenadas menos 5 e 1. O ponto E. Ponto E, ele tem coordenadas 2, que é o valor que ele tem em x, e, olhando para o eixo do y, menos 3. Menos 3. É muito bom, né? Finalizando, o último ponto é o ponto F. Ele está escrito em cima do eixo do x. Ai não, tem um ponto D, mas vamos lá para o ponto F. As coordenadas do ponto F, pessoal, vou escrever bem aqui. O valor que ele tem em cima do eixo do x é menos 3. Menos 3. E o valor que ele vai ter em y, eu tenho que olhar encaminhando em cima do eixo do x até chegar na origem, e lá é 0. Então as coordenadas do ponto F é menos 3 e 0. E finalmente, agora que eu visualizei, o ponto D. O ponto D, ele tem coordenadas, qual é o valor que ele tem em x? Menos 3, menos 3. E o valor que ele tem em y, menos 2, menos 2. Muito bem. Passemos adiante. Aqui a gente já tem uma atividade. A gente tem a atividade de localizar no plano cartesiano os pontos A, B e C. Então, as coordenadas que forem formadas para o ponto A é menos 6 e 5. Lembrando a vocês que o primeiro número corresponde ao x e o segundo número corresponde ao valor que ele tem em y. Onde é que está, professor? Menos 6 no eixo do x. Está bem aqui, ó. Menos 6. Menos 6. E qual é o valor de y do ponto A? 5. Lá está o 5 aqui, ó. Então, tiro a linha reta subindo aqui, partindo do C, menos 6,
e uma linha reta horizontal partindo do 5. E o encontro dessas duas retas é o que vai ser chamado de ponto A. Aqui é o ponto A. Valor que ele tem em x, menos 6. Valor que ele tem em y, 5. Vamos agora localizar o ponto B. Ele tem valor de x 3, valor de y 3. Ah, isso aqui é fácil. Cadê o ponto 3? Número 3 no eixo do y, está aqui ele. Eu subo uma vertical até encontrar o 3. E a partir do 3 do eixo do y, eu escrevo uma horizontal até cruzar com a linha que eu... O cruzamento é que vai me revelar a posição do ponto B. E finalmente o ponto C. Ponto C, ele tem valor de x menos 4, está aqui o menos 4, e valor de y menos 7. O menos 7 está lá embaixo, ó, bem aqui. Então, a partir do menos 4, eu tiro uma linha vertical descendo, e essa linha vai se encontrar com o menos 7 aqui. O cruzamento dessas duas linhas é que me dá a posição do ponto C. Valor que ele tem, as suas coordenadas, menos 4 em x, menos 7 em y. Vou abrir agora um parênteses para explicar o seguinte. Se fosse perguntado qual é o quadrante do ponto B, ora, ele está nessa região aqui. Essa região a gente falou que corresponde ao primeiro quadrante. Qual é o quadrante do ponto A? Ele está nessa região aqui. E essa região, o ponto A, está no segundo quadrante. E finalmente o ponto C, ele está nessa região aqui. Que região é essa? É o terceiro quadrante. E interessante que essa segunda atividade fala justamente de quadrantes. Ele quer que a gente indique os quadrantes dos pontos E, F e P. O ponto E tem coordenadas menos 1, ou perdão, coordenadas x, valor em 1, tá bem aqui, e coordenada em y, menos 5. Então, se eu descer aqui uma linha vertical, o ponto E vai ser aqui, x1, y menos 5. Esse é o posicionamento do ponto E. Essa região aqui é o quarto quadrante. Então, o ponto E está no quarto quadrante. Quarto quadrante. Qual é a posição do ponto F? Ele tem valor de x menos 3, está aqui o menos 3, e tem valor de y 3. Então eu vou subir, já que o y é negativo, eu vou subir uma linha vertical até chegar no 3 e vou traçar uma linha horizontal até chegar no menos 3 em x. O encontro das duas linhas é o posicionamento do ponto F, e essa região aqui onde está o ponto F, essa região aqui é o segundo quadrante do plano cartesiano. E finalmente o ponto P. Ele tem valor de x 0. Quando o valor de x é 0, indica que o ponto está escrito em cima do eixo do y. E qual é o valor de y do ponto P, professor? Menos 2. Então, ponto P ele vai estar bem aqui, ó, em cima do menos 2 do eixo y. Ponto P. Observem que a partir de menos 2, se eu olhar para o eixo do x, o valor que eu encontro é 0, que corresponde às coordenadas 0. E o valor que ele tem em y, menos 2. Então, ele é o ponto escrito em cima do eixo do y, 0 e menos 2. E qual é o quadrante desse ponto, professor? Quando o ponto está escrito em cima de um dos eixos, seja o eixo x, seja o eixo y, ele não está em quadrante nenhum.
ele está em cima do eixo Y. Poderia estar escrito no eixo do X, se tivesse coordenadas algum número do eixo do X e 0 em Y. Mas no caso do ponto P aqui, ele está escrito no eixo do Y, também conhecido como eixo das ordenadas. Um forte abraço em todos vocês e sorriso no coração. Até a próxima.